boa noite! Sejam todos bem-vindos à 37ª live do Agro ABC. Hoje, terça-feira, 23 de novembro. Nós queremos aí parabenizar também os nossos companheiros que estão de serviço nessa luta, nessa guerra e garra, né? Porque não é fácil ser bombeiro não, meu amigo. 24 horas de plantão. Mandar um abraço para os nossos companheiros da Prontidão Verde que estão de serviço hoje em todo o estado de São Paulo e Brasil. Hoje é dia do engenheiro eletricista. Um abraço você, meu caro amigo engenheiro eletricista. Também dia mundial de ação de graças. Olha aí, uma festa muito forte, uma data muito forte, principalmente nos Estados Unidos. E o meu convidado, daqui a pouco estarei conversando com ele, coronel da reserva PM, Edson Alves Domingues. Olha o RE 36590 dígito 4, meu amigo. Tem muita história, viu? Muita história mesmo. Daqui a pouco estaremos conversando. Agro ABC, Associação Gremista Oitaviano ABC, recreativa, cultural e assistencial. É composta pela diretoria executiva, diretor-presidente Edson Limite Guerdão, diretor vice-presidente, diretor e vice-diretor financeiro, primeiro tesoureiro Alberto de Oliveira, diretor administrativo, secretário-geral Rogério Henrique de Souza, vice-diretor, diretor administrativo, primeiro secretário João José da Silva, diretor financeiro, tesoureiro geral Luiz Mansur Filho, também composto pelo Conselho Fiscal, presidente Paulo Alves Garrindo Júnior, que também é um dos apresentadores do Agro ABC, secretário Francisco Mariano dos Santos, relator Geraldo Magela Davó, Conselho Consultivo, presidente Marcelino Aparecido Marsura, secretário José Ribamar da Silva, relator Odair Marques da Silva, diretor jurídico Cláudio Roberto de Campos, diretor social Celso Fernando Batello, diretora do Departamento Feminino Sandra Aparecida da Rocha Lunardelli, diretor de esportes José Luiz da Silva, diretor de patrimônio Luiz Carlos dos Santos e diretor de relações públicas Jair Donizete Carneiro. E agora vamos dar os parabéns para os aniversariantes da semana. Parabéns, muita força, muita garra, muita saúde. Quem que tá soprando as velhinhas no dia de hoje e na semana que desce? Hoje, dia 23 de novembro, parabéns, Divanir Francisco dos Santos, Celso Afonso, Marcelo Oliveira, Beto Nascimento, Anésio Santos, Humberto Chirotori, Márcio Almeida. E dia 24 de novembro, amanhã, quarta-feira, Carlos Alberto da Silva Barbosa, Alexandre José Gomes, José Aguinaldo, também o 28º Batalhão de Polícia Militar, Silvio Josete Araújo, Tiago Mecânica Enzo, Adriano Assis, na quinta-feira, 25 de novembro, Fabiano Bazzoni, Vica Costa, na sexta-feira, dia 26 de novembro, Letícia Brandão, Vivian Alexandrina, Simone Lei, Reginaldo Lúcio, Rogério Ramos Marcelino, dia 27 de novembro, sábado, Edson Limite Guerdão, presidente do Agro ABC, Olavo Vieira do Prado Santana Filho, 45º Batalhão de Polícia Militar, Sueli Galina, 51º Batalhão de Polícia Militar, César Adestramentos e Mauro Gribe. No domingo, dia 28 de novembro, Cláudio Minocelli, José Luiz Tizé, Paulo Aguilar, Dulce Dassi, Sidney Simões, Alexandra Soares. E na segunda-feira, dia 29 de novembro, Marcos Alberto Faria, Marcos Linares, Leandro Reis, Rogério Rocha, Fabiana Andréia, Alessandro Cleiton, Zigomar Barbosa e Gilvan.
Alves Pinheiro. E semana que vem a gente continua com os aniversariantes do mês. Parabéns, sucesso, garra é o que deseja aqui os nossos companheiros, amigos, praças e oficiais do Agro ABC para todos vocês. E agora eu vou ler aqui, antes de receber o meu convidado, deixa eu ver se ele já entrou aqui, já convido ele para entrar, deixa eu ver. Não, deixa eu ver se ele já está aqui, eu já chamo ele. O coronel vai ter que entrar e sair de novo, coronel. Acho que ele vai ter que entrar e sair de novo enquanto eu vou ler a biografia aqui. Coronel Edson Alves Domingues, incorporado ao Centro de Formação e Aperfeiçoamento da Polícia Militar do Estado de São Paulo, hoje o APM-BR, o Barro Branco, em 2 de março de 1967, declarado aspirante a oficial em 21 de setembro de 1971, segundo tenente maio de 1972, primeiro tenente agosto de 1976, capitão maio de 1983, major maio de 1989, tenente coronel agosto de 1995 e coronel julho de 1996, quando da passagem para a reserva. As unidades que serviu, 12º Batalhão de Polícia Militar de 71 a 73, Corpo de Bombeiro do Estado de São Paulo, primeira CIA de 1973 a 74, 8º Grupamento de Incêndio 1975 a 77, 10º Grupamento de Incêndio Marília 1977 a 1989, 7º Grupamento de Incêndio Campinas 1989, 1º Grupamento de Incêndio de São Paulo 1990 a 91, 17º Grupamento de Incêndio Bauru 1991 a 1993 e 10º Grupamento de Incêndio 1993 a 1996. Funções que desenvolveu na Polícia Militar do Estado de São Paulo: ronda oficial no 12º Batalhão da Polícia Militar, comandante do posto de bombeiro de São Caetano no 8º GI, comandante do posto campestre em Santo André, 8º GI, oficial vistoriante da seção técnica do 8º GI, comandante do posto de bombeiro de Marília do 10º GI, chefe da seção técnica do 10º GI, B3 do 10º GI, comandante de subgrupamento de incêndio Marília no 10º GI, subcomandante do 7º Grupamento de Incêndio Campinas, subcomandante do 1º Grupamento na SE São Paulo, comandante interino do 17º GI Bauru, subcomandante do 10º Grupamento de Incêndio Marília e comandante do 10º Grupamento de Incêndio de Marília. E os cursos que o comandante, nosso coronel, nosso convidado: curso preparatório de formação de oficiais, Academia da Polícia Militar do Barro Branco, em São Paulo, de 67 a 69. Curso de formação de oficiais na Academia da Polícia Militar do Barro Branco, 69 e 71. Curso de formação de bacharelado em Psicologia pela Universidade de Guarulhos, São Paulo, 1972 a 77. Curso de Defesa Civil, 1984, Paraguaçu Paulista. Curso de Técnica de Ensino, 1984, na Academia do Barro Branco, São Paulo. Curso de especialização em Psicodrama, Sociedade Vale do Paraibana de Psicograma, em São Paulo, em 1986 a 90. Curso de aperfeiçoamento de oficiais, Centro de Aperfeiçoamento de Estudos Superiores da PM no Estado de São Paulo, em 1988. Curso de especialização em Terapia de Casais e Família, Instituto Baruerense de Psicograma, Bauru, São Paulo, 1999 a 2001. Professor e supervisor em Psicodrama pela Federação Brasileira de Psicodrama, 2002. Estágio de Bombeiros Auxiliares, Vigília em Deleu Fogo, em Roma, na Itália, em 1992. Atividades desenvolvidas: participante do projeto Rondon V, na cidade de Irunepé, Amazonas, como cadete, equipe de apoio 1970, professor do curso de especialização em Psicodrama, Instituto Baruerense de Psicodrama, Bauru, São Paulo, desde 2000, professor assistente de Psicologia no curso de Serviço Social, Universidade de Marília, 1983, professor assistente de Psicologia no curso de Formação de Psicólogos, Universidade de Marília, 1984, presidente da comissão que introduziu a mulher nos serviços do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo em 1991, as pioneiras, presidente da comissão que organizou o Sistema de Comando em Operações de Emergência de São Paulo, em 1992, professor do curso de Engenharia de Segurança, Fundação
Educacional de Bauru, depois Unesp Bauru, 1982-84. Professor de Psicologia no curso de Técnico em Enfermagem, Escola Profissionalizante Aprove, 2003-2006. E professor de Psicologia no curso de Técnico em Enfermagem, Escola Profissionalizante Ana Nery Marília, 2002. Deixa eu ver agora se o meu comandante entrou aqui. Vamos aceitar ele aqui, agora vai. Boa noite, coronel, tá ouvindo? Agora estou ouvindo. Opa, agora vamos lá, coronel. Esquentaram que a internet é assim mesmo, viu, meu comandante? Prazer enorme estar recebendo o senhor aqui no Água ABC. Uma alegria muito grande saber que também o senhor tem um currículo aqui invejável também como psicólogo e também um dos pioneiros das bombeiras. Agora uma pergunta, coronel. O senhor, quem que incentivou o senhor a entrar nas fileiras da Polícia Militar? Olha, a gente tinha um grupo de amigos, o Picelli, o Seco, que era um grupo de amigos que se reunia muito, e o Picelli entrou, é da turma de 69, e o Seco é da turma de 71. E eu fui em seguida, eu sou da turma de 70. Então, mais ou menos imitando meus amigos. Muito bom, hein? Muito bom. E aí, o senhor, nessa caminhada do senhor aí, foi parte do 8º GB, prata da casa também, do 8º GI, né? Prata da casa. E também o senhor fez história no Bombeiro também, participando aí do resgate de emergências e das pioneiras. Podia contar um pouco dessa história aí, mano? Eu tava ouvindo o Carqueri contar a história do resgate, que ele é o idealizador do resgate. E naquela época, em 1990, o resgate iria utilizar muita gente. Então, nós teríamos mais ou menos, sei lá, umas 20, 30 viaturas, e cada viatura usa 3 pessoas. E nosso efetivo sempre foi carente. Então, decidiu-se por incluir as mulheres, em princípio, no resgate. Mas quando a gente começou a trabalhar, a gente quis incluir ela em todo o bombeiro, não só no resgate. Então foi feito assim, um planejamento para que elas pudessem fazer parte das fileiras do Corpo de Bombeiros. E nós fomos na antiga escola de sargento Cefap, que era naquela época era do lado da DPM lá na Vila Maria. Nós fizemos entrevistas com 240 soldados do batalhão feminino, e dessas 240 nós pré-selecionamos 72. Então nós fizemos um recrutamento. Eu gostaria de contar que em 16 de agosto, a comissão, eu era presidente da comissão, a então Major Hilda Borges era também da comissão, que era do batalhão feminino, o capitão Wilk, naquela época do 1º GBS, o capitão Brito, que era da primeira seção do Corpo de Bombeiros, o capitão Nelson, que era da 3ª seção do Corpo de Bombeiros, e a capitã Maria Dantas, do batalhão feminino. Então essa equipe começou a recrutar, nós montamos um esquema de pontos a serem observados para entrevistar 240 policiais femininas que estavam fazendo um estágio já a gente recrutar para o bombeiro. Então nós fizemos não tinha nada, nós inventamos tudo, era tudo, não tinha nenhuma referência de como fazer isso. Então nós fizemos alguns quesitos e começamos a pesquisar junto com elas, e as meninas que saíram melhores, nós pré-selecionamos para fazer uma seleção mais apurada. Aí nós levamos 72 delas para o bombeiro para fazer aí vamos fazer alguns testes físicos. O Corpo de Bombeiros precisa basicamente de testes físicos. Os testes físicos dela eram diferentes. O apoio de frente delas, por exemplo, era ajoelhado. Elas não faziam barra. Elas não faziam uma série de coisas.
próprio uniforme delas naquela época era uma saia calça. Era uma saia que era dividida no meio, era uma saia calça. Então a gente teve que começar do zero, do zero. Então nós começamos a fazer umas provas físicas. Pusemos elas na piscina e a gente estabeleceu alguns critérios. A melhor tinha nota 10, a pior tinha nota 5. E fomos fazendo algumas avaliações. Elas tinham que saber, pelo menos ter familiaridade com a água. Elas precisavam ter, não ter problema com a altura. Então nós pusemos todas elas, um grupo delas de cada vez, nas plataformas elevadas. Aí nós também fizemos TAF, naquele tempo usava TAF, corrida de 12 minutos, apoio de frente sobre o solo, barra, e sempre seguindo esse critério, melhor nota 10, o pior nota 5. E esses foram classificando elas, pusemos elas na Casa Fumaça, se não me engano era no terceiro GI que tinha uma Casa de Fumaça, pusemos os equipamentos delas nas costas, ela tinha, aquele tempo, estava começando o galê, a capa, a bota e aquele cinto novo, que antigamente cinto ginástico. Então isso aí dava uns 15 quilos a mais para elas trabalharem, fora eventualmente utilizar a máscara autônoma. Então tudo isso foi baseado na que elas tivessem a capacidade de utilizar esse uniforme e de ter uma certa maleabilidade para conseguir desempenhar o serviço de bombeiro. Então nós, dentro desses critérios, nós conseguimos 37 meninas, quer dizer, dessas 72, nós pegamos as 37 melhores colocadas. Dessas 37, tinha 2 sargentos e um cabo. A sargento Chiavegatti, se não me engano, cabo Marta, e eu não vou lembrar da outra sargento. E as outras meninas. E daí, naquele tempo, a escola de bombeiro funcionava na Praça da Sé. E as atividades de bombeiro a gente fazia no então segundo GBS, que era lá na Vila Sônia. Então a gente começou a trabalhar com elas, a escola de bombeiros começou a fazer com elas um estágio para elas se adaptarem ao serviço de bombeiro. Então tinha aulas deixa eu estar aqui, colocar, adaptar, então elas tinham que começar a trabalhar, começar a utilizar a maniabilidade de mangueira, ter aulas de salvamento, ter as 360 horas do resgate, que era um pré-requisito para elas começarem a trabalhar, e elas foram para a escola lá de fazer trabalho em altura. Elas faziam um trabalho em altura muito legal, inclusive se divertiam bastante. Então, lá no segundo GBS, então, nós começamos a trabalhar com elas, já com vistas a serem bombeiras. Existia muitas coisas diferentes que nós temos que lembrar que nós estamos falando de 30 anos atrás. Tinha uma menina que dirigia carreta, tinha uma menina que uma vez teve uma ocorrência na Vila Mariana, apareceu um boi na Vila Mariana, e essa menina, Serra, se não me engano, ela pegou o boi na unha. Então elas começaram a desempenhar um trabalho de bombeiros, quando elas fizeram a escola começaram em agosto, terminaram em dezembro. No dia de dezembro, nós fizemos a formatura delas na Praça da Sé. E a formatura delas foi sui generis, porque elas se vocês lembram do prédio da Central de Bombeiros, do CCB, é um prédio de um lado mais alto, do outro lado mais baixo. E elas desceram de cima do prédio do CCB para entrar em forma. Elas fizeram através de cabo aéreo. Então elas entraram em forma via cabo aéreo. Então foi assim uma formatura inédita para que já começassem a demonstrar o quão capazes elas poderiam ser.
e elas foram bastante capazes de fazer tudo aquilo que iria se exigir delas. E nós tivemos, depois disso, a gente fazia avaliações com os comandantes de prontidão, com os comandantes de postos, com os comandantes de unidade, todos eles de vez em quando faziam alguns relatórios para que a gente pudesse acompanhar o desenvolvimento delas. Então, tudo isso foi inventando. Essa comissão era fantástica, porque as coisas iam acontecendo e a gente ia reunindo e ia vendo o que ia sendo feito. Elas estavam sob os cuidados da escola de bombeiro e a gente ia avaliando de longe. De vez em quando a gente reunia, olhava, visitava o quartel. Então, foi assim um trabalho inédito. Não foi extremamente prazeroso, extremamente novidade. A gente aprendeu muito com elas. Nós conseguimos na América Latina, eu tenho a impressão que na América Latina era o primeiro grupo de bombeiros feminino que estavam sendo formados. Quando eu fui nesse meio tempo, em 92, eu fui para a Itália, e na Itália tinha uma bombeira, a Bárbara, que ela trabalhava em Verona. Eu tirei, inclusive, uma fotografia com ela, e ela prestou o concurso fazendo o que um homem faria. Lá na Itália, o bombeiro tem que ser encanador ou pedreiro. E ela levantou um muro. O pai dela era sargento, o pai dela orientou, ela levantou e entrou como soldado bombeiro, sem sexo, sem discriminação de sexo. Ela era bombeiro, acabou. Ela fez o que era exigido, e, por ser mulher, mas ela cumpriu o requisito e entrou. Aqui nós tivemos que fazer muitas adaptações. Os quartéis, veja bem, os quartéis do bombeiro eram feitos para homem. O bombeiro tem mais de 100 anos, não sei quantos anos, e sempre trabalhou homem. Os banheiros femininos eram sociais, não eram da prontidão. Nós tivemos que fazer adaptação. O bombeiro, nós não fizemos nada, nós tivemos que fazer, a gente pedia, as coisas foram acontecendo. E o bombeiro teve que fazer adaptações do quartel. E a própria convivência entre o homem e a mulher foi acontecendo espontaneamente. Eles foram morrendo. A gente tinha alguns problemas. Nesses relatórios, nós tivemos algumas. Por exemplo, as sargentos tinham dificuldades no círculo dos sargentos. Elas tinham facilidades no círculo normal de praças, mas de sargentos elas não participavam muito das coisas de sargento. Que elas reclamavam que não eram ouvidas. Todas essas coisas que nós fomos vendo depois, quando terminou o curso, nós fizemos o que a gente chama um sociodrama, que deveria acontecer sempre para todo mundo. A gente foi descobrindo com as mulheres o que a gente não fazia com os homens. Então, essa reavaliação de cada um, da capacidade de cada um, do espírito de iniciativa de cada um, nós fomos fazendo um sociodrama. Nós fizemos 3 sociodramas. O primeiro deles foi quando elas terminaram a escola. Nós reunimos as meninas, inclusive na faculdade em Guarulhos, onde eu me formei, nós reunimos todas elas e fizemos alguns exercícios de psicodrama. Eu falo de psicodrama, mas é assim, são atividades lúdicas que a gente tira o foco, mas que revelam a capacidade de cada um de como resolver problemas. E tudo isso era compartilhado. Quando ia compartilhar, nós descobrimos nesse primeiro sociodrama que o problema delas era a aceitação da família delas em serem bombeiras. Vejam bem, há 30 anos atrás, elas iam trabalhar 24 horas aquartelada, num quartel onde a maioria seriam homens,
Então, as fantasias corriam na cabeça de maridos, pais, namorados. Então, e isso a gente permitiu que elas pudessem discutir esses problemas e resolver. Era um fórum de discussão e de compartilhamento de quais eram os problemas. E elas foram resolvendo os problemas por elas mesmas. 3 meses depois, nós fizemos o segundo, que foi na DPM, no salão da DPM, e nesse nós incluímos alguns homens. Nesse exercício, incluímos alguns homens. Então, nós fizemos alguns exercícios, e um exercício que foi muito, muito interessante é que elas foram no como ser, né, que a gente fala no como ser, quer dizer, uma brincadeira. Elas estavam viajando de avião e o avião tem que pousar numa ilha. E elas ficam incomunicáveis, e o grupo fica incomunicável. O que tinha que acontecer? Então, a gente verificava espírito de iniciativa, de relacionamento entre eles, quem liderava, quem obedecia, quem ficava legal na situação, quem estressava na situação. Tudo isso foi num exercício mental, né, num exercício de sociométrico que elas foram resolvendo. E quando a gente já tinha dados suficientes, nós consertamos o avião e elas voltaram para casa no avião. E depois nós fizemos um terceiro, já elas quase um ano depois de formadas, já adaptadas ao quartel, já estavam integradas, já tinham participado de muitas ocorrências, e nós fizemos um terceiro sociodrama. Nesse segundo sociodrama, a gente detectou que a dificuldade delas era ser aceitas pelos parceiros. E no terceiro, elas estavam praticamente adaptadas. Elas já queriam voar. É mais ou menos isso. Elas começaram a querer voar, já estavam integradas. Então, isso a gente fez com as mulheres, mas eu achava, agora eu não acho mais nada, que a gente deveria também fazer alguns tipos de dinâmicas com os homens também, porque eles também têm a gente verifica que tem os mesmos problemas, só que para as mulheres fica mais evidente, para os homens fica menos evidente. E a gente percebe, assim, inclusive um dos trabalhos que eu fiz no CAO, esse mito de herói no bombeiro, que o bombeiro é considerado um herói, se ele ajuda ou persegue. Quer dizer, você é um herói, você tem que se comportar como herói o tempo todo. E de vez em quando a gente não consegue ser herói o tempo todo. Então, a gente precisa cuidar do nosso pessoal. Tudo isso, as mulheres, a chegada das mulheres permitiu que a gente olhasse esse tipo de coisa. Elas tiveram muito preconceito. Elas não reclamavam, mas elas citavam que tinha muita superproteção. Por exemplo, no começo, elas não tiravam serviço noturno, não tiravam sentinela nos quartéis. Então, quer dizer, elas eram soldados normais, mas eram tratadas como se fossem soldados especiais. E assim, uma coisa que ficou muito evidente é que o bombeiro é uma tropa aquartelada. E como tropa aquartelada, a gente desenvolve uma intimidade, a gente desenvolve uma amizade, a gente desenvolve muita coisa entre as pessoas que no batalhão feminino não tinha. Elas tinham muita regra, e tem ainda, e acho até que deve ter, mas o que não eram aplicáveis todas essas regras no corpo de bombeiros. Então, elas é um dia a dia, você come junto, você dorme junto, você trabalha junto, você está sempre junto. Então, há que se ter uma intimidade maior, uma comunicação maior, uma coisa maior. E que elas não tinham no batalhão feminino. Em 1992, teve um Senabom em Ribeirão Preto e eu fui apresentar esse trabalho. Era a última palestra do Senabom
e tinha 800 pessoas. Eu quase morri de coração. Né, falando sobre as mulheres, eu tenho até guardado aqui, tinha o Bombeiro do Brasil inteiro. E no final da palestra as pessoas encaminhavam as perguntas e eu respondi cada uma delas, até inclusive arquivado as perguntas e as respostas. A maioria das pessoas tinha uma resistência muito grande com a chegada das mulheres no Corpo de Bombeiro. Algumas realmente colocavam-se à disposição, tá? Mas a maioria dos quartéis do Brasil, não estou falando de São Paulo, não, estou falando do Brasil, eles tinham uma certa resistência do envolvimento das bombeiras com os bombeiros. É vida normal, bombeiro e bombeira são pessoas, podem se envolver? Pode. Existem algumas regras de convivência, algumas regras do regulamento disciplinar que tem que ser obedecida. O resto é normal. É tudo isso que pode acontecer. É possível que aconteça? É. Inclusive, quando perguntamos para ela, assim, a gente também ficou sério, um pouco preocupado no começo, como é que ia ser cantada no quartel. As meninas falaram assim para mim: cantada a gente sabe resolver, o que a gente não sabe resolver é a aceitação. Era isso, essa era a resposta que elas davam. As cantadas são normais na vida. O que é anormal é a gente começar a entrar num ambiente masculino. E outra coisa que era muito questionada sobre licença maternidade. Então as pessoas faziam contas de que uma bombeira, quando fosse ficar grávida, elas teriam um afastamento. A primeira, elas teriam restrições. Eu fiz uma pesquisa junto ao Bombeiro do Paraná, que tem muita mulher, mas não no bombeiro. Ela tinha muitas médicas trabalhando no atendimento tipo SAMU lá. E elas falaram que gravidez não era doença. Elas falavam taxativamente: gravidez não é doença. Gravidez restringe algumas coisas, mas você consegue trabalhar quase que normalmente. E as pessoas questionavam sobre os afastamentos, a licença maternidade, uma série de coisas. E nós estamos vendo hoje, 30 anos depois, que os homens estão tendo licença maternidade. Simples assim, né? Então, as mulheres vieram para revolucionar a vida do bombeiro. Elas vieram para participar, elas vieram para somar. E somaram, e hoje eu não sei quantas tem, eu imagino que tenha algumas centenas de bombeiras que estão aí colaborando. Esses dias minha filha ligou para mim e falou: pai, eu passei na rua, vi um caminhão de bombeiro, estava dirigindo uma bombeira. Quer dizer, isso ainda é novidade, mas já está virando comum, é comum. As mulheres vieram para tornar a vida mais comum possível. E esse tipo de preconceito, esse tipo de restrição, esse tipo de coisa não deve existir. Imagino que hoje, 30 anos depois, existe muito menos, embora não seja o ideal ainda, mas provavelmente vamos ter que ter algum mais 30 anos para que isso seja normalizado, normatizado, que a gente nem fale mais que exista bombeiras ou bombeiros. Bombeiro é uma coisa só. Então eu acho que essa foi uma lição muito grande para mim como bombeiro. Foi assim um passo enorme na minha vida para eu perceber o quanto não pode, não deve, não precisa existir essa diferenciação. Elas foram pioneiras, foram heroínas. Elas venceram preconceitos, muitos preconceitos. Elas vivenciaram coisas maravilhosas e nos deram uma lição que hoje elas estão usufruindo sobre isso. Então, as bombeiras que estão aí, que todas as meninas pioneiras já devem estar todas aposentadas. Então, elas deram muitas lições.
eu tinha notícias de coisas que aconteciam no quartel que eu não conseguia, que assim, eu achava maravilhoso. Uma delas, as meninas, se as meninas estiverem ouvindo, elas vão lembrar disso. A Sônia, que trabalhava no 2º GBS, lá na Vila Sônia. Ela começou a trabalhar e ela organizava o resgate, ela organizava. O resgate era tudo certinho. Ela fazia tudo direitinho, estava tudo organizado. Não sei se punha toalhinha, mas só faltava. O marido dela jogava bola com o pessoal do quartel, estava integrado, eles estavam super integrados. Então, eu tive algumas ocorrências cardíacas. A primeira delas foi em 1992. Eu estava em São Paulo, eu morava em Marília, mas eu estava indo para Bauru. Eu tinha que me apresentar em Bauru no dia 2 de janeiro. No dia 30 de dezembro, na casa da minha sogra, eu tive um infarto. Fiquei um resgate. E o resgate me levou para o PS de Santo Amaro. Eis que uma das pessoas que me atenderam no resgate era uma menina que eu tinha formado há um ano atrás. Então eu fiquei pensando, se eu não tivesse formado bem, eu tinha sido mal atendido. Então a gente tem que fazer todas as coisas muito bem. E eu não vou lembrar, eu gostaria imensamente de lembrar da menina, mas eu não vou lembrar o nome. Se eu falar o nome e falar errado, eu vou ser sacana com ela. Mas eu sou muito agradecido por essa vida. E a gente tinha várias, mas como eu vivi no interior, eu não tive mais contato com as meninas. Eu aposentei em 96, quer dizer, depois eu vi tenentes femininas comandando área. Eu ficava sabendo de capitães femininos comandando sub-GI. E, quem sabe, algum dia, alguma hora, uma coronel feminina vai comandar o Corpo de Bombeiros, e nada mais justo, porque elas farão jus se chegar a esse ponto. Eu acho que tudo isso foi uma lição, tudo isso foi uma tarefa que nos foi dada. Essa comissão, ela foi porreta. A Hilda Borges, que era major na época, quando começou a comissão ela era major, quando terminou ela era tenente-coronel. Então, mas eu ainda era presidente da comissão. E ela gravou tudo. As meninas estavam num lugar, ela estava com a maquininha dela, gravou. Eu tenho alguns filmes que eu já dei para o Museu do Bombeiro e vou levar no dia 3, na solenidade de comemoração dos 30 anos, tem alguns filmes delas chegando, elas fazendo o TAF, do pessoal do GBS, que ajudou do primeiro GBS, que ajudou barbaridade a fazer a avaliação física dessas meninas. Ninguém faz nada sozinho. Nós fizemos uma comissão. O Corpo de Bombeiros, na sua quase totalidade, nos ajudou bastante. Às vezes resistindo, mas faz parte do ser humano. E nós conseguimos formar 37 pioneiras que têm um espírito de corpo que sobrevive até hoje, 30 anos depois. Se a gente for olhar os pessoal da academia, as turmas da academia também reúnem, mas é mais ou menos parecido. E elas têm uma vibração de bombeiro que foi impressionante. Elas são bombeiras de nascença. E hoje a gente pode ver aí tantas bombeiras, graças a Deus, contribuindo para nosso desenvolvimento, e elas estão firmes e fortes em todo o estado. Eu tenho notícias delas em vários lugares, das bombeiras em vários lugares do estado, do Santos, do interior de Campinas, em alguns lugares. E eu acho que tudo isso foi e é uma lição para todos nós,
e que, graças a Deus, que eu fui aquinhoado em pertencer a essa equipe maravilhosa que conseguiu levar a efeito essas bombeiras no nosso serviço. Coronel, bom, eu acho estamos chegando no final da nossa live aqui, que o nosso tempo está acabando. Realmente 37 pioneiras, 37 guerreiras, mas atrás dessas guerreiras teve aí o senhor, um grande guerreiro, Coronel Carquede, também essas pessoas espetaculares aí, e se elas estão, que é hoje, se as mulheres estão hoje no Corpo de Bombeiro, o senhor faz parte dessa história. E tem uns comentários aqui, ó, olha aqui, o Coronel Carquede, boa noite, grande abraço ao meu amigo, irmão Edson Alves Domingues, parabéns pelo excelente trabalho, Carneiro. O Edson Gueldão fez uma pergunta aqui, mas eu acho que já foi respondido, né? Ele perguntou sobre a necessidade da adaptação junto à tropa, já que na época era constituída por homem, mas o senhor já respondeu. O coronel Wilson Lente, a Marinha, olha que detalhe, ó, o coronel está falando aqui, ó, a Marinha do Brasil procurou o Corpo de Bombeiro da Polícia Militar de São Paulo para se espelhar no recrutamento das mulheres para a Armada. Olha aí que interessante, o coronel está comentando aqui. Semana passada, uma delas, a Roseli, participou da nossa live aqui, semana que vem a Karen. Está comentando aqui que é verdade, semana passada foi a Roseli, semana que vem a Karen também, uma das pioneiras. A Jussara Petrini, parabéns, orgulho desse profissional que reconhece o valor das mulheres na profissão. E incrível experiência. Coronel, estamos com o tempo acabando aqui, as considerações finais do senhor aí, espetacular aí a história do senhor, e o ano que vem o senhor vai voltar de novo, pode ter certeza aí. As considerações finais do Coronel Edson Domingues. Bom, eu acho que a gente tem que olhar para o legado. Cada um de nós tem um legado. Ele pode ser espetacular ou pode não necessariamente ser espetacular, mas a gente deixa as marcas em todos os lugares para que a gente passa. Eu vi o carinho que vocês têm pelas pessoas que passaram pelo 8º GI. A gente tem visto muitos grupamentos fazendo reuniões de ex-bombeiros que trabalharam lá. Eu acho que tudo isso, é o legado que a gente deixa. A gente deixa um legado de amizade, a gente deixa um legado de trabalho, a gente deixa um legado, tudo que a gente fizer é um legado, né? Tudo que a gente fez. Esse é um dos legados que eu tenho, eu imagino que me orgulho disso, que cada um de nós, por menos que a gente possa ter feito, a gente deixou um legado. A gente deixou uma amizade, a gente deixou uma marca, a gente deixa sempre, ninguém passa incólume por essa vida sem deixar uma marca. E é isso que eu tenho orgulho e que eu quero, inclusive, parabenizar vocês, que vocês fazem com que todas essas pessoas demonstrem o que fizeram e que sejam modelos para todo mundo. Todo mundo tem alguma coisa para dizer. E vocês permitem que cada um de nós possa fazer isso. Eu acho isso espetacular. Sou fã de vocês. Tenho seguido todas as lives que tem, assisti as antigas, assisti ao vivo várias pessoas, quero parabenizar cada um deles e vou ser torcida de cada um que aparecer por aí. A Roseli, você vê a Roseli, ela quanta coisa que ela fez. A Karen é uma bombeira, ela é forte, ela é parruda. Eu não acompanhei, infelizmente, eu não tive a oportunidade de acompanhar. Mas eu imagino que ela deve ter deixado uma marca forte nesse bombeiro. E muitas outras. Eu acho que é isso que é o orgulho que a gente faz e eu quero parabenizar vocês por essa possibilidade. Muito obrigado. Coronel, eu quero dizer uma coisa para o senhor. Eu me sinto prestigiado aqui, honrado, porque, olha, participar dessas lives aqui e também participar da história, né? Nós tivemos aí o Coronel Negrisolo, o Coronel Gil, Coronel Carquede, o senhor, e peço desculpa, tem mais comandantes aqui que fazem a história aqui do 8º, do Corpo de Bombeiro em geral e da Polícia Militar também, teve o Major Santos também, que está escrevendo um livro. Tem um comentário do xará do senhor aqui, ó, Coronel Edson Gonçalves, parabéns, xará, grande desbravador em assuntos de bombeiro.
Olha aí, o Coronel Edson. É o que eu acho que foi comandante nosso do 8º GB, o Coronel Edson. Então é uma alegria para mim. Pardal, pode falar. Amigão. O Pardal é amigão. O Edson, o apelido dele era Pardal, é amigão. Eu não posso falar Pardal. É no ciclo do. Não, eu posso. Eu posso. Eu lembro lá no Cefap, né? Teve o Major, fugiu o nome agora, ele tinha umas pintas no rosto, né? E ele, no primeiro dia, ele falou assim, entrou na sala de aula, deu as boas-vindas aos sargentos, que eu estava fazendo escola de sargento, Major Pinheiro, lembrei o nome dele, Major Pinheiro. E ele falou assim, está autorizado a me chamar de Ferrugem. Olhou para todo mundo, viu, Carneiro, está autorizado, mas seja tenente-coronel primeiro. Tá certo. Então, para mim, sinto honrado realmente participar da história, olha, conhecer a história, né, dos comandantes, entendeu? O bombeiro que ele é hoje, por trás tem muita gente boa que suou a camisa, se dedicou, como o senhor e muitos outros aí. E olha, é lamentável ser esquecido, e não pode ser esquecido, Coronel, jamais. Esse é... Lembra disso aqui? A TPzinha 07. Quando eu cheguei aqui, era o Coronel Godoy, o Major Godoy, que andava com ela aí para cima e para baixo, Salgado dirigindo, até lembro quem era o motorista dessa TPzinha aí do 8º GI. Bom, muito bom, Coronel. Um grande abraço, foi muito bom ter participado. A história do senhor foi espetacular. 2022, nossa agenda, graças a Deus, aqui está fechando, mas em 2022 a gente vai estar chamando o senhor de novo para participar, que com certeza o senhor tem muita história para nós aí. E tem história do Sicói, do Bombeiro na Itália, tem bastante coisa. Sim. E quem participou com a gente aqui, ó, mandando um abraço aqui, olha só a quantidade de gente que prestigiou aqui, ó. Tavolaro, um abraço, Tavolaro, Emilúcia Martins, Tenente Marsura, Carquede, Coronel Carquede, deixa eu ver aqui que eu não conheci, eu vou ler do jeito que tá aqui, viu, gente? Eli Chemonte, Edson 5455, Mickey Sertanejo, Renata, Dourador Fire, esse aqui é o Coronel Leite, Pulso Selma, deixa eu ver quem mais aqui, Éramos 20 Sapatores, Alilson Rodrigo Gove, deixa eu ver se mais aqui, Instrutor William, e esse é o pessoal, deixa eu ver, tem mais aqui, deixa eu ver aqui, tem os comentários, deixa eu ver, e aí vem os comentários do pessoal. Bom, Coronel, obrigado por participar, agradeço de coração, gratidão por o senhor fazer parte do Corpo de Bombeiros e essa brilhante história junto com essas mulheres maravilhosas. Obrigado, Coronel. Um abraço, até a próxima, se Deus quiser. Todas as lives que vocês fizeram, eu estou presente. Estamos juntos, sempre. E lembrando o senhor que o Edson mandou avisar que essa caneca está aguardando o senhor no próximo almoço, ia falar jantar. Próximo almoço. Nosso almoço é toda segunda, quarta do mês aqui no restaurante Pingos, em São Bernardo do Campo. Ele vai entrar em contato com o senhor, ó. Esta caneca está aguardando o senhor. Falou, então vou buscar, hein? Um abraço, Coronel. Boa noite. Um abraço, boa noite. Bom, gente, obrigado para vocês que acompanharam a gente aqui. Mais uma live. Fico agradecido pela participação de todos e até a próxima live, que vai ser dia 30 de novembro, que aí, se eu não me engano, é o nosso amigo Paulo Garrido que vai estar. Um abraço a todos, boa noite, e não desanime, não deixe a peteca cair, que bombeiro tem garra, bombeiro tem fé, bombeiro tem força. Um abraço a todos, até mais.